Gente, boa noite. Boa noite. Um pouco mais de vontade dessa vez. Boa noite. Boa noite. Melhorou agora. É com muita alegria, muita gratidão que nós estamos mais uma vez. Gratidão ao Cláudio por ter ido nos buscar lá em São Francisco, pela pegar estranhas todo na ida e na volta. Então, muito obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês pelo convite. E obrigado a Jesus, nosso amigo, nossa maior inspiração de vida. Agradecemos aos espíritos companheiros nossos mentores espirituais, por esta oportunidade e pedimos a eles que apaciguem nossos corações, que iluminem nossas mentes, a fim de podermos conduzir este assunto tão importante, com todo o afinco e dedicação que colocamos ao prepará-lo. Vamos lá então? Vamos falar sobre esses desafios morais da nova geração da modernidade. Quando Jesus nos traz essa frase, que o escândalo é necessário, todos nós já ouvimos isso, né? Do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem, daquela pessoa, por quem vem o escândalo. Isso nos traz Mateus, no capítulo 18, versículo 7. Ele nos mostra que haverão escândalos. Faz parte do nosso dia a dia. E alguns desses escândalos são desafios morais que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, se formos olhar, por exemplo, como é que é o mundo hoje, esse é o mundo de hoje, nos nossos dias. Um mundo hiperconectado, onde muitas coisas estão acontecendo, muitas vezes nós não damos conta de lidar com as coisas que chegam até a gente. Imaginem se compararmos a nossa vida de hoje com a vida dos nossos avós. Sabe que é diferente, gente? Totalmente. Olha isso. Totalmente diferente. Imagina que nossos avós, mesmo aqueles que moravam nas cidades, o que será que era diferente? O que era diferente? Daquela época para essa época. As pessoas não tinham carro. As pessoas não tinham carro muitas vezes, né? Naquela época não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia, isso aqui, né? Mundo hiperconectado. Não tinha televisão, não television. Se queriam conversar, elas não estavam no Facebook. Queriam conversar, não tinha WhatsApp, era só fazer Escreveu uma carta. Olha que curioso. Antigamente, na época dos nossos avós, ou talvez bisavós, as pessoas geralmente, os homens, cidade patriarcal, os homens iam trabalhar nas cidades, no centro das cidades, e voltavam para casa de bonde, de ônibus. E ao chegar nos seus bairros, o que eles faziam? Eles juntavam-se na comunidade para que a pessoa pudesse contar o que tinha acontecido na cidade. Imagine quanto tempo demorava um acontecimento que ele fosse descoberto ou fosse passado de pessoa para pessoa. Demorava muito tempo. Depois veio o rádio, a televisão, e assim por diante. Por exemplo, hoje nós vemos que a edição de domingo do New York Times ela contém mais informações do que uma pessoa podia conter na vida inteira da década de 50. Olha que fantástico isso. Se você ler o New York Times no domingo, só no domingo, de ponta a ponta, ele contém mais informações do que uma pessoa podia alcançar na sua vida inteira na década de 50. Ou seja, o mundo está mudando. O acesso à informação, tecnologia. Então, olhamos, por exemplo, o mundo moderno ele tem o quê? Ele tem umas condições interessantes. Esse conhecimento tecnológico, a cada 2 anos ele dobra. Por exemplo, todo mundo tem um telefone, um smartphone no bolso, não tem? Ninguém tem mais aquele telefone. Não tem mais, não existe mais. Tem como você comprar mais. Um smartphone desse tem mais capacidade de processamento do que o Apollo 11. Olha que fantástico isso. Um telefone desse tem mais capacidade de processamento do que o Apollo 11 que levou o homem à Lua. Então a gente vê, por exemplo, tem muita prosperidade, muitos avanços tecnológicos. A informação, muitas vezes, ela é usada como moeda de câmbio. Quem tem mais informação, mais ciência, tem mais poder. Haja vista o nosso país aqui.
trazendo vários cientistas do mundo inteiro para desenvolver ideias, programas, empresas, projetos, né? Coisas novas, assim por diante. Porém, como nós aprendemos com o Espiritismo, o nosso mundo passa por uma transição. E nessa transição, aliás, melhor ainda, imagine vocês, quando vocês mudaram de cidade ou de casa da última vez. É fácil? Quem gosta de fazer mudança, levanta a mão. Ninguém gosta. Então, sempre que há uma transição, há uma dificuldade. Porque você sai da sua zona de conforto e vai para uma outra área que é diferente, que é desconhecida, que você não está acostumado, um bairro diferente, uma escola diferente. Imaginem vocês saíram da escola elementar para a escola média, né? Do primário para o ginásio, que é mais velho, lembra dessas nomenclaturas. Ou para high school, para o colégio. Foi fácil? Óbvio que não. Porque muda. Expectativas diferentes, um mundo diferente. Imagina, uma escola pequena, uma escola grande. Então há dificuldades, por assim dizer. Né? Momentos de transição. O que nós vemos hoje é que essa transição ela está assim, trazendo coisas não tão interessantes ao nosso ponto de vista. Por exemplo, uma inversão de valores, muitas vezes corrupção, catástrofes naturais, mortes coletivas, né? Essa violência exacerbada, guerras, destruição. Se abrirmos a página do New York Times, vai ter lá muitas dessas notícias. Muitos exemplos dessas notícias. E aí paramos e lembramos que no último capítulo da Gênesis, segundo de Allan Kardec, tem lá, são chegados os tempos. E descreve, Kardec e os Espíritos descrevem essa transformação. Eles nos mostram que a Terra hoje, nos últimos 150 anos, tem passado por transformação. Transformação essa que gera conflitos, muitas vezes. Que gera coisas que a gente sabe que são difíceis. E ainda mais, olha que interessante essa frase de Manuel Filomeno de Miranda. Que é a violência, a sensualidade, né? A objeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Está no livro Transição Planetária, essa frase. E ele fala isso por quê? Porque ele quer mostrar que o mundo, a Terra, hoje, passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nessa transição, essa mudança, né, dá aquela chacoalhada. Muitas vezes, nós não entendemos como assim. Por exemplo, nunca houveram, né, tantas pessoas trabalhando em prol do próximo como tem hoje. O trabalho voluntário hoje no mundo, ele alcança assim, horas né, jamais imagináveis, né, antigamente falando. Mas como assim? Então? Como é que eu vejo tanto progresso, né, tecnológico, na ciência? Hoje em dia, né, você não desencarna mais por uma tuberculose. Você não desencarna mais por uma febre amarela. Ou por uma malária. Assim, não, tem vacinas, tratamento. Então a ciência vem progredindo. Né, para que nós consigamos ter mais tempo aqui na Terra. Para que nós consigamos ter mais, né, qualidade de vida e assim por diante. Mas por que então que há tanto sofrimento? Por que será? Por que há tanto pranto e ranger de dentes, como Jesus nos fala? Por que será? Essa é a hora que vocês têm que participar, gente. Acontece assim, geralmente pergunta e tem resposta. A população mundial é muito maior hoje do que era. Com certeza. Somos mais de 7 bilhões de pessoas. No livro A Caminho da Luz, eles mostram que temos 3 para 1, mais ou menos. 3 vezes o número de encarnados para desencarnados. Ou seja, 20 bilhões de espíritos, né, nós temos em geral na Terra. Emmanuel nos mostra isso. A riqueza está concentrada na mão de 1%. A
riqueza está concentrada na mão de poucos e assim por diante. Né? Porque as pessoas criam cada vez mais necessidades e elas nunca estão satisfeitas. Olha, guarda essa. Como é seu nome? Natália. Natália. Guarda seu nome. Guarda isso vai ser. Daqui 3 slides vai ser bem interessante. Lembra disso. Então a gente olha, por exemplo, que tem assim, esse desenvolvimento tecnológico absurdo. Por exemplo, esses são prédios em Chicago. São 2 prédios assim, gêmeos, né? São 2 gêmeos, são prédios gêmeos. Eles não gastam nada com eletricidade, nada com gás, aquecimento, nada. Toda a água da chuva que cai no prédio, eles reciclam para os banheiros, a água que eles chamam de grey water, que é a água cinza, para a pia, né, assim por diante. Então, são 2 prédios assim, ganharam vários prêmios de LEED Certificate, um monte de coisa. Então, isso 50 anos atrás era algo assim, impraticável. Impraticável. Então a gente olha para um lado, tem assim muito desenvolvimento tecnológico. Você mesmo falou que no seu casamento, seus pais, a família assistiu pelo Skype. Imagina 20 anos atrás, não era possível isso. Quem lembra que há 15 anos mais ou menos atrás, para fazer ligações internacionais, você tinha que comprar um cartão telefônico. Lembra disso? Essa novinha não vai lembrar de nada disso. Ou seja, tudo está mudando. Então temos, por um lado, esse desenvolvimento tecnológico muito avançado. Olha o que João de Angelis fala sobre isso. Com esse desenvolvimento tecnológico, né, material, científico, o homem moderno, nós, hoje em dia, né, passamos conscientemente a reavaliar a sua real natureza e a finalidade da vida em família. Olha o que ela fala, que é bem interessante. O livro Laços de Família, dá para ver aqui, Laços de Família, o livro que ela escreve isso. Oh, peraí, Flávio, mas então o que a Joana está falando é que através daquele desenvolvimento nós deveríamos ter uma conscientização maior do nosso papel aqui na sociedade, em família. Não é isso que ela fala? É? Mas então está indo de contra o que nós falamos até agora. Que muitas vezes há esse progresso tecnológico, há essa transição, porém há problemas, há dificuldades, há traumas, assim por diante. Sim, é verdade. Então ela está contradizendo? Não, pelo contrário. Ela fala uma coisa interessante, que o homem passa, o ser humano passa conscientemente. Quantos de nós para olhar uma situação e a analisa com olhos críticos ou clínicos a mesma? São raros. São raras as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque o mundo é tão rápido, é tão moderno, é tão assim corrido, que a gente não para pensar no que nos acontece. Exemplo. Vocês fazem planos a longo prazo? Quem faz plano aqui para o próximo ano, levanta a mão. 1 ano. Daqui a 1 ano. Daqui a 3 anos. 5 anos. 10 anos. Por que, gente? Não tem ideia. Só vivemos no momento. Obrigado. É verdade. Mas nós olhamos, por exemplo, livros que nem O Caminho da Luz, livros que há 2000 anos, eles nos contam que os espíritos nobres, os espíritos de luz, fazem planos para 30 mil anos. Ou seja, nós passamos a nossa vida, muitas vezes, sem analisar criticamente o que nos acontece. Mas aquela história do casal que vive 50 anos juntos, e o marido fala para a mulher, ah, meu amorzinho, ah, meu bebezinho, e ela odeia me chamar bebezinho. Você nunca falou para ele, ah, achei que ele fosse magoá-lo. Porque achava que ela gostava disso. Nunca se conversaram muitas vezes, gente. Porque não vê a vida como deve ser vista. Priorizando o que nos faz bem, analisando o nosso dia a dia, interpretando o que nos acontece. Isso me faz bem? Isso é para mim a prioridade? Eu quero fazer isso? Está trazendo coisas boas? Qual que é a razão de fazer isso? Esse comportamento, essa atitude, né? Esse modo de ver, modo de pensar. Quando foi a última vez que quis mudar de opinião?
ontem, mês passado, ano passado, 5 anos. A gente não critica, né, as coisas no sentido, né, olhar com olhos clínicos. Então nós passamos inconscientemente. Olhamos a tecnologia, a modernidade, o progresso. Ah, que bonito. Agora eu consigo pegar meu telefone e falar com a minha mãezinha lá no Brasil e olhar para ela e falar, ah, mamãe, tudo bem. Mas hoje é o aniversário da minha mãe. Não pôde estar lá, mandei um vídeo para ela, liguei para ela falando, olha que lindo isso. Sim, tem benefícios maravilhosos. Mas se pararmos para não olhar os benefícios, né, óbvio que com a tecnologia também tem problemas, guerras, maquinários, e assim por diante. Então vemos sim esse progresso da humanidade. Existe esse desenvolvimento do intelecto tecnológico. Claro que existe. Né? Porém, olha que fantástico que os espíritos trazem para Kardec. Eles dizem que existem duas espécies de progresso. Um desses tipos, né, se presta ao mútuo apoio, né? O outro, né, nem tanto. Então esse progresso intelectual e progresso moral nem sempre estão juntos. O que estamos vendo hoje em dia é esse progresso intelectual, né, muito grande, conhecimento. Né? Não precisamos esperar mais que a pessoa venha lá da cidade nos trazer a informação. Não, pegamos o telefone, lemos aqui o site, vemos tudo. Né? Existe muito disso. Por outro lado, a gente sabe que nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual, tecnológico. Por quê? Porque temos na nossa pele isso. Por exemplo, temos um estágio hoje de miséria física jamais visto na humanidade. Olha que curioso isso. Na década de 70, 47 anos atrás, né, as coisas eram bem diferentes. Por exemplo, hoje, 50% da população vive com menos de $2,50 por dia. $80% do mundo, gente, vive com menos de $10 por dia. A cada 5 pessoas, 4 delas vivem com menos de $10 por dia. A gente não vai pensar nisso. Por que será que acontece isso? Diariamente, 16 mil crianças morrem devido a doenças relacionadas na prateleira embaixo, né? Com a fome. Não tem que comer. Aqui estão comendo restos do lixo, muitas vezes. Nós não paramos para analisar isso. Queremos o progresso tecnológico. É importante. Óbvio que é importante. Queremos o progresso intelectual. É importante. Óbvio que é importante. Mas não podemos esquecer do progresso humano. Como seres humanos que somos. Uma criança falece a cada 5 segundos. Ou seja, desde que começamos a falar aqui, são 25 minutos. Uma criança a cada 5 segundos, são 12 crianças por minuto. Vezes 25 minutos, são 290 crianças que já faleceram quando começamos a falar. Não paramos para olhar isso. Por que será? Quando olhamos, por exemplo, essas desigualdades sociais, onde muitos querem muito, 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 esquecem de olhar para aqueles que têm muito pouco, esquecem de estender a mão para aqueles que precisam. Né? Temos, por exemplo, essas desigualdades sociais, não é obra de Deus. Pelo contrário. Né? Nós aprendemos com o Espiritismo que Deus nos ama igualmente. A todos, sem exceção. Não importa a nossa condição social, cor de pele, gênero, sexo, rico, pobre, não importa. Nada disso importa. Somos todos filhos de Deus. Mas por que será então que uns passam por essas dificuldades tremendas, né, e outros não? Quando será que isto vai acabar de parar de acontecer? Está lá no livro do Espírito, a gente aprende isso. Né? Que o próprio homem que causa isso. Por quê? Para que eu seja milionário, no sentido, né, contextual da palavra, há de haver um miserável. Não tem como, gente. Para que eu seja um milionário,
há de existir um miserável. Então, meu compromisso é ajudar aqueles. Ah, mas então, Flávio, você quer dizer que eu preciso pegar todo o meu dinheiro e doar? Não, não é isso que eu estou falando. Pelo contrário. Você tem que fazer bom uso do seu dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro é uma ferramenta fundamental para o progresso da humanidade. Olha, por exemplo, Bill Gates. Já foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele doou 20 bilhões de dólares para a Gates Foundation para fazer o quê? Testes e pesquisas de doenças raras. Ele ajuda vários lugares do mundo onde há extrema pobreza, onde pessoas vivem com menos de $1 por dia. Né? Ele faz todo esse tipo de trabalho. Ele está fazendo o papel dele. Já que ele adquiriu tantas posses, e assim por diante. Lá de novo, no livro dos Espíritos, nós aprendemos isso. Que há duas provas para o homem, para o ser humano hoje. Né? Kardec pergunta, qual que traz a mais difícil? A miséria ou a riqueza? Os Espíritos dizem, ambas são bem difíceis. Porém, muitas vezes, a riqueza é mais fácil de o homem sucumbir. Por quê? Porque tem muito acesso. É muito mais fácil nós nos desviarmos quando temos, sim, dinheiro sobrando. Então, quando tirarmos o orgulho e o egoísmo dentro de nós, quando formos diminuindo essas chagas da humanidade, o que vai acontecer? Essas desigualdades sociais vão se acabando. Olha que curioso. Vários estudos sociológicos e antropológicos nos mostram que a pobreza não gera criminalidade. O que gera criminalidade é a desigualdade social. Quando eu nasço naquela condição muito pobre, e eu olho, por exemplo, para uma condição muito rica, e falo assim, eu nunca vou chegar lá, muitas pessoas desistem e partem para o abuso, o crime, a violência, assim por diante. Que não vê um caminho para chegar lá. Não existe um caminho. A sociedade, nós, seres humanos, não colocamos um caminho para as coisas acontecerem assim, dessa maneira. Assistimos uma palestra de Haroldo Dutra Dias, onde ele nos mostrava e falava sobre a dificuldade com a violência hoje em dia. A gente sabe que não existem balas perdidas, existem balas achadas, balas de revólver. Né? Por quê? Porque vemos que tudo que nos acontece, nós somos responsáveis. Não sabe disso, né, gente? Tudo que nos acontece, nós somos responsáveis. Ele falava que os problemas hoje difíceis no Rio de Janeiro, no Brasil, onde há muito crime, violência, assim por diante, ele nos mostrava que uma das soluções é as pessoas que têm mais condições ajudarem aquelas que têm menos. Porque todos pagamos o preço, gente. Todos pagamos o preço pela violência, pelo racismo, pela discriminação. São problemas sociais que permeiam aonde? A nossa comunidade. Como viver felizes quando o vizinho nosso, quando o irmão nosso sofre com esses problemas. Lembra Jesus? Enquanto houver um dos meus pequeninos que ainda chora, eu também choro. Se nós queremos seguir Jesus, queremos colocá-lo como nossa bússola, aliás, hoje não existe mais, o GPS do carro, eu vou colocar Jesus como GPS, meu caminho, minha verdade, minha vida, meu destino, o que eu faço? Eu procuro segui-lo. E se ele falava isso pra gente, se ele pedia isso pra gente, o nosso papel é tentar seguir. Quando eu vi alguém que chora, o que eu faço? Eu dou consolo, eu dou um abraço, eu ofereço um prato de comida, eu faço o que eu posso. Eu não vou me abdicar dos meus compromissos para ajudar, não. Mas eu vou ajudar até onde eu posso. No limite das minhas condições e potencialidades. Aí voltamos para a sociedade do dia de hoje, para a modernidade, para as gerações novas que estão por aí. Eu adoro esse escritor, que chama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, judeu, ele foi perseguido, passou em campos de concentração, escreveu vários livros interessantes. Um deles, chamado Modernidade Líquida. E ele fala, nos mostra que hoje, o mundo, por exemplo, nossa vida,
relacionamentos, a modernidade, as gerações novas, tem várias crises de personalidade, tem várias crises de identidade, tem dificuldades com relacionamentos, tem dificuldades com emprego, com a vida social. Por quê? Porque é muito líquido. As pessoas hoje trocam de parceiros como trocam de roupa, gente. As pessoas trocam de emprego como trocam de sapato. Não fazem mais planos para 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. É muito líquido. E ele fala sobre isso. E ele fala ainda que você, hoje em dia, é visto pela sociedade, você é o que você veste, você é onde você vai, o restaurante que você vai, que tipo de amigos que você tem, né? O livro que tem embaixo do seu braço. Aquilo te cria uma identidade. Ao contrário de você, esse ser imortal que todos nós somos, cada um tem uma experiência diferente. Ele continua ainda nesse outro livro, que chama Mal-Estar da Pós-Modernidade. Ele nos mostra que esse mundo incerto, onde há muitas mudanças, onde há muitas diferenças, onde há muitas complexidades, né, é incontrolável muitas vezes. É assustador, é muito instável. Por que será que ele fala isso? Porque nossos avós, ou bisavós, geralmente nasciam numa casa e pereciam na mesma casa. E a mesma família continuava. Hoje não existe mais. Porque existe o quê? Migração, porque existe, né, essa complexidade, diversidade. Né? Somos pessoas tão diferentes que nos assimilamos por gostos, por vontades, por objetivos juntos. Então, por exemplo, essa vontade de liberdade, né, acompanhada com essa velocidade assim, exacerbada de mudanças, economia, tecnologia, cotidiano, ele nos traz muitas vezes essa incerteza lá dentro. Né? E essa diferença com segurança, essa vida estável. Por exemplo, seus avós ou bisavós muitas vezes trabalhavam numa empresa há 30 anos e aposentavam naquela empresa. Quem que espera ficar 30 anos numa empresa hoje? Levanta a mão. Não existe mais, gente. Porque muda tão rápido que aquela empresa pode não existir mais, aquela escola pode mudar, tudo pode mudar. Então isso traz um desconforto muito grande. Se não tivermos um alicerce firme, melhor dizendo, fixo e estável, a gente se perde. Quer um exemplo? Vou fazer um gráfico para vocês. Esse gráfico traz os anos aqui embaixo, em azul, no total aqui, ó, por exemplo, de 12, né? Azul e verde são o número de casamentos e verde o número de divórcios. Olha que fantástico isso. E em 1920, para cada 12 casamentos, existiam 2 divórcios. Menos 2 divórcios. Né? E é mais ou menos continua assim até depois da Segunda Guerra Mundial. Onde muitos dos soldados voltavam da guerra e queriam casar. Queriam formar uma família. Né? Teve um pico no número de casamentos, né? Porcentagem de casamentos. E, obviamente, um pico, né, também na porcentagem de divórcios. Mas o mais curioso que no final da década de 60 começou a aumentar significativamente o número de divórcios. Por que será, gente? Alguém tem alguma ideia? O que aconteceu na década de 60? Em geral. Hippie movement. A liberdade de expressão, de religião, sexualidade. As mulheres começaram a trabalhar, que é fantástico, é ótimo, é maravilhoso. Né? Movimento feminista, de direitos iguais. Aliás, o primeiro feminista que existiu na humanidade, Jesus. Olha lá. Dito por Joana de Ângeles. Então, muitos desses movimentos que precisavam ser trazidos à tona se perderam. Né? O movimento hippie, por exemplo, queria o quê? Queria igualdade, liberdade. Acabou, né, ficando perdido, foi para libertinagem, foi para, né, se desvirtuou. O próprio movimento feminista, né, ou seja, feminismo quer dizer ideal,
o estudo de ideias, né, para o feminino, ou seja, os direitos iguais às mulheres, passaram o quê? Querer direitos melhores para as mulheres. Começaram a se querer mais que os homens. Né, com essa guerra entre sexos. Para quê? Para quê? Todos somos iguais. Por exemplo, eu em casa não ajudo a minha esposa. Nós temos 2 filhas lindas, gêmeas, e eu não ajudo minha esposa. Nós dividimos as tarefas. Porque se eu a ajudasse, isso queria dizer que ela que é responsável pelo lar. E não é. O lar é nosso. Somos parceiros naquilo. Somos companheiros. Então, a partir da nossa intelectualização, quando nós olhamos com a lente espírita, que hoje somos homens, amanhã somos mulheres, e assim por diante, né? Nós não temos mais essa visão superior ou inferior de um sexo para o outro. Nós não temos mais essa visão que eu sou assim, porque não, eu cresci assim, meu pai... Não, isso já passou. Então vemos hoje, de novo, a dificuldade que lá na frente, ó, a cada 8 casamentos, 4 não dão certo. Então, imaginem se vocês fossem investir dinheiro de vocês. Você no banco aqui, $100 mil, né, querem investir. Aí o... Como é que chama? Financial Advisor em português, não sei. O gerente do banco fala assim, ó, Cláudio, é o seguinte, os seus $100 mil é ótimo, mas tem 50% de chance, você vai perder $100 mil. Você investiria? Não, né? Eu investiria. Então imagina você começa a namorar uma menininha, e você fala, oh, que legal, vou casar. Tem 50% de chance que não vai dar certo. Ainda vale a pena? Sim, as pessoas casam até hoje. Por que será então? Por que será que 50% das vezes o casamento não dá certo? Porque não é fácil, gente. Quem é casado sabe, não é fácil. Né? Não é fácil. É difícil. E se você não tiver vontade de manter aquilo vivo, se não tiver aquela vontade de reconquistar o seu parceiro sempre, todos os anos, né? Acaba. A chama apaga. É muito mais fácil você sair num bar e conquistar uma menina ou menina pela primeira vez. Ah, bonitinho, bonitinho. Mas reconquistar o seu marido ou sua marida, né? Sua esposa, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Minha avó falava assim, viver é muito fácil. Conviver é muito difícil. Porque é difícil. Somos pessoas diferentes. Somos espíritos diferentes. Temos realidades muitas vezes diferentes. Então Caibar Chuta fala que o quê? Nos traz o quê? Que é fundamental espiritualizar o casamento. Porque esse desafio moral é importantíssimo. A Teresa falava que conserta seus problemas no lar, acabam os seus problemas no mundo. Olha que fantástico isso. Precisamos dar o quê? Esse cunho verdadeiramente cristão ao casamento. Aquele ser que divide o nosso dia a dia não é perfeito. Como nós também não somos perfeitos. Se quisermos trabalhar juntos, conquistar, né, juntos ideais e ir para frente, temos que nos abdicar de algumas coisas, deixar para lá o egoísmo, a vaidade, né? E trabalhar juntos. É um constante esforço, né, de mantermos aquela chama acesa. Ou seja, esse amor precisa de união, bondade, respeito, assim por diante. Ele traz isso, gente, aqui foi na década de 60 que ele escreveu isso. Né? Com esforço em benefício do ser amado. Precisamos nos esforçar para fazer valer a pena. É um esforço, não é fácil. Não é fácil, gente. Claro que não. Só quem consegue tem muitos benefícios. São muitos benefícios. Joana nos diz que em toda a união as responsabilidades são recíprocas. Né? Ou seja, os dois são, né, co-criadores, corresponsáveis, trabalham juntos. Né? Olha que fantástico isso. Tem que ser assim, gente. Senão não vale a pena. A gente se perde, cai, derruba. Aí a gente olha para as pesquisas que dizem que os filhos de pais separados geralmente carregam aquele trauma para muitos anos ainda. O trauma de uma separação é o segundo maior trauma que o ser psicológico pode, né, passar.
O primeiro trauma, o mais difícil, é a desencarnação de um ente querido. E o segundo, a separação. Ou seja, será que estamos valorizando, né, investindo em nosso casamento? Os $100.000. 50% de chance. Ou seja, você vai ter certeza que você vai achar o melhor banco, né? Você vai procurar as melhores maneiras de investir. Se der errado, você vai tentar de novo. Você vai procurar, vai, não para. E não para. Ah, uma coisa aqui, falou uma coisa errada, você já vai, não quero mais, eu vou para casa. Não, pelo contrário. Minha avó também falava que, meu filho, as pessoas não se separam pelos motivos errados. Elas se casam pelos motivos errados. Esse é o tema de uma outra palestra que a gente faz uma outra vez. Enfim, aí eu leio esse livro aqui fantástico, Vida Feliz, onde Joana traz outro desafio muito difícil dos dias de hoje. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males e dificuldades que nós nem imaginamos que existam. A gente nem imagina ainda. Olha que curioso. O próprio André Moreira, que a gente está falando sobre ele, tem um livro que fala sobre medicina e espiritualidade. E nesse livro ele coloca que 60% a 80% de todas as visitas ao médico são relacionadas com estresse. 60% a 80%. Gente. Olhamos aqui, ó. A ansiedade gera estresse? Com certeza. O medo gera estresse? O medo por si só não é ruim nem bom. Não é positivo nem negativo. É uma emoção. A gente sente. E se soubermos canalizar o medo para um aprendizado, para focar para uma coisa positiva, ele pode ser positivo. Se focar numa coisa negativa, não mereço, não tenho capacidade, não vou conseguir nunca, ele vai desmerecer uma coisa negativa. Nesse sentido, ele vira um estresse, né? Pode gerar um pânico, pode gerar um pessimismo exacerbado, a ira, o ciúme. Né? Esses comportamentos, gente, muitas vezes acabam com a vida da pessoa. Acabam. Aí a pessoa começa a ter dificuldades, né? De física, enfim. Um montão de coisas acontecem prejudiciais à saúde física, psíquica, espiritual, né, da pessoa. E mental, obviamente. Olha que curioso isso. Ou seja, é uma dificuldade, é um desafio muito grande. Viver no mundo moderno e esquecer disso, não olhar para isso. É difícil. De novo, precisamos de um alicerce, na fundação da casa ali, construir a casa. Eu sei que não tem basement, não tem porão aqui, mas as casas têm que ter aquela fundação, alicerce, bem assim, resistente para quê? Para quando vier um terremoto, uma tempestade, um furacão, a casa fica ali, não cai, né? Não cai. Você tem que construir com carinho, com amor, dedicação, comprometimento, né? Com vontade, daquilo para frente. Um outro desafio moral é a oniomania. Ninguém sabe o que é isso? Será que é a mania de comer cebola? Oniomania? Acho que não, né? Deve ser não. Não é de comer cebola. A oniomania é essa disfunção onde nós, seres humanos, queremos comprar tudo. Tudo que vimos pela frente. O consumismo, né, exacerbado. É uma patologia, gente. Isso é uma patologia caracterizada, né? O DSM-4, enfim, né, livros que controlam as patologias. Olhamos, por exemplo, um filme como esse. Delírios de consumo de Beck Bloom. Não cabe a sacola do táxi em Nova York, do que ela conta. Por que será que nos deixamos levar por esse tipo de comportamento? De desvio, né? Moral, vamos dizer assim. Olhem que linda essa frase, Joana, novamente. Ela nos mostra que esse consumismo é uma fantasia. É uma fantasia. É uma transferência, né, para o secundário. Eu não consigo lidar com o que me acontece. Lembra da fase do, né? Tecnologia, desenvolvimento, não consigo olhar para aquilo conscientemente. Que me faz muito mal, vai lá e compra um sapato novo, uma bolsa nova. As mulheres, cuidado, bolsa, sapato, perigoso, né? Complicado isso. Os homens com iPhone, computador, assim por diante. E esse consumidor, nós, muitas vezes, não refletimos o quê? Preciso disso, é importante, não é? Tem necessidade, tem utilidade, ajuda a minha vida, vamos ficar uma pessoa melhor, vou aprender mais rápido.
que isso vai me trazer como benefício? Vai trazer benefício? Vai, então vale a pena. E aí terminamos consumindo coisas, criando dívidas que não vão nos atormentar ainda. Muitas pessoas, muitos de nós, às vezes fazemos compras por evasão. Ou seja, sem precisar. É um mecanismo de fuga. Olha que fantástico isso. Satisfeito consigo mesmo, com o trabalho, com o chefe, com a esposa, com o esposo, com filhos. A gente vai fazer um... como é que é? Terapia... fugi a palavra aqui. Shop to drop, não. Como é que era? Terapia de compras, vamos dizer assim. Né? Shop therapy. Ou seja, gente, o que estamos fazendo com as nossas vidas? Né? Olha que complicado isso. Muitas vezes, né, a gente compra coisas que são mortas. Quantas vezes compramos uma roupa que ficou lá um ano no guarda-roupa e nunca usamos? Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Desculpa. Quem já fez, levanta a mão. Quem nunca fez, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão porque faltaram mãos, gente. Tem mãos que faltaram aí. Também tem alguém dormindo. Vamos prestar atenção. Os encarnados agora, por enquanto, por favor. A gente já fez isso. Vamos ser honestos, né? A gente já fez isso. Claro que já. Por quê? Porque esse é o mundo que nós vivemos. Tem que doar, verdade. Mas aí eu pego material, não consegue. Eu comprei aquilo, eu era tão pobre no Brasil, e pra cá. É difícil, muitas vezes. E aí Emmanuel traz uma frase maravilhosa. Não gaste somente com a tua vida o que poderia sustentar 10 outras. Você sabia que com $20 por mês eles conseguem manter uma criança na África? Com alimentação, com comida, com cuidado. $20 por mês. Ou seja, o que nós estamos fazendo para mudar aquelas diferenças sociais? Esses desafios são colocados como provas, muitas vezes. Né? A gente sabe disso. Outras provas dificílimas, né? Da geração nova. Os vícios. Né? Vícios, por exemplo, vícios com jogos, vícios com a sexualidade desenfreada, vícios com drogas, com alcoólicos, com cigarro. Né? Estão por toda parte. Olha que complicado isso. Nossa cultura hoje aqui, sempre que nós comemoramos alguma coisa, tem uma atividade envolvida. Qual que é? A ingestão de álcool. Por exemplo, a gente vai casar. Você brinda com uma champanhe, não é verdade? Você vai na igreja católica, você toma um vinho. Você vai comemorar um aniversário, um brinde, geralmente é com bebida. A bebida por si só não é um problema. Porém, o vício, a propensão a nos viciarmos, é que é o problema. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, existe um caso onde está lá o espírito encarnado na sua casa, no Rio de Janeiro, seu apartamento de luxo, pensando na vida, refletindo nos problemas financeiros. Aí está lá, tranquilo, aí chega lá o obsessor, faz o quê? Uma coceira na sua garganta. Tô com sede. Ele, tô com sede. Vai, abre essa garrafa de uísque, coloca o uísque e toma o uísque. O espírito, tô com sede, vai tomar outra dose, e outra, e outra, e outra. O espírito obsessor se acopla aquele espírito encarnado. E ele faz o quê? Ele não bebe junto com ele. Não. Ele sente a reação daquilo junto com ele. Reação, né, que o álcool faz no nosso corpo físico. As sensações que a pessoa teve, o espírito tem também. Porque ele o apreço, a vontade, o desejo é da sensação. Não necessariamente da bebida, né, do objetivo. Olha que complicado isso, gente. Olha que difícil isso. Aí perguntamos, né? Quem são nossos obsessores? Quem são? Quem que é o seu obsessor? O seu, o meu. Quem são eles?
Vocês são os espíritos que nós atraímos. São aqueles que Nós nós chamamos atraímos a e muitas terra. vezes nós desapontamos, decepcionamos, traímos, jogamos não penhasco abaixo, lá atrás. Aí hoje eles voltam, Flávio, lembra que você fez aquilo, agora eu vou pegar você, rapaz. Né? Em pequenas brechas. Pequenas brechas. Fantástico isso, gente. Quem lê André Luiz fica assim, uau. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem uma passagem que ele mostra onde dentro do nosso cérebro, biologicamente falando, nós temos pontos de luz, focos de luz, onde esses espíritos obsessores nossos, olha ali, ó, vou me acoplar àquele fulano. Por quê? Porque tem afinidade. E nós causamos a sintonia, tem afinidade, acontece a obsessão. É assim que funciona. E aí, se você tem, por exemplo, afinidade, sintonia, vai para um caminho de drogas e de álcool, aumenta exacerbadamente, né, os convites dessas entidades por aí que estão à volta querendo te obsediar. De novo, álcool não é um problema. Não. O problema é o vício. Aí olhamos, por exemplo, só há obsessão, sem ficar assustado, vamos desassustar as pessoas aqui. Só há obsessão onde há duas coisas. Há dois mecanismos. A afinidade e a sintonia. Ok? Então, por exemplo, tem afinidade. Eu gosto daquilo, né? Eu tenho a mesma vontade, o mesmo gosto, o mesmo desejo. Ok, tem a mesma coisa. Aí tem a sintonia. Onde é a sintonia? É porque nós, né, temos esse relacionamento e nós temos brechas, né, em nosso campo mental que atraímos esses espíritos. Ao livro dos espíritos, a melhor e única maneira de afastar os espíritos infelizes é atrair os felizes. Não tem outra maneira. Como é que você atrai espíritos felizes? Pelo comportamento. Mas se eu não consigo ser uma pessoa boa, não consigo. Ninguém aqui é Jorge Ângeles, né? Uma Teresa. Tô vendo uma asinha aqui. Tem alguma asinha aqui, gente? Não tem asinha ninguém aqui, né? Ninguém tem asa de santo. Né? De anjinho. Não, claro que não. Sobre os espíritos ainda estamos aprendendo. Aí olhamos, por exemplo, qual que é a maneira de tentar atrair espíritos bons, espíritos felizes? Prece, uma leitura edificante, passe, água fluidificada, o comportamento, obviamente, pensamento, né, focado, todos esses comportamentos, todas essas atividades. A gente vai criando o quê? Uma camada, um escudo à nossa volta, que eu posso ter vontade, posso ter afinidade, mas não tenho a sintonia. Não deixo criar a sintonia. Então vemos isso. Que muitas vezes esses vícios fazem o quê? Abrem canais que acabam ficando gerações do crescer ali do nosso lado. Olha que curioso isso. Durante 20 anos, fizeram uma pesquisa em mais de 30 universidades nos Estados Unidos. E essa pesquisa queriam descobrir, começou lá no governo de Nixon, né, com a guerra contra as drogas, né, começou ali. E só no século passado, na década de 2000, é que descobriram a única maneira, vamos dizer assim, o único denominador comum que tinham as crianças, ou as pessoas, que lá na frente não caíam nas drogas. Então pegaram, por exemplo, o que faz uma pessoa acabar indo para as drogas? O que acontece? Ela não é social, rico e pobre, acaba se drogando. Não é raça, negro, branco, asiático, não é. Não é sexo, nada. O que é a única... foram, né, pegando a pesquisa e foram achando um comportamento que fez ou fazer com que esse grupo de pesquisa lá na frente não caiam nas drogas. O ensino religioso desde criança. Olha que fantástico isso, gente. E não é a ida à igreja, não, é um ensino religioso. Olha que interessante isso. Ou seja, a criança saber que existe alguma coisa a mais do que consegue ver. Existe algo a mais. Um mundo lá na frente. Um mundo futuro. Né? A imortalidade da alma. Existe isso. Eu tenho 2 filhos. E eu criei meus filhos sozinha, de pai e mãe. Olha que E difícil. hoje eu vejo que valeu a pena tudo que eu fiz.
inscrevi meus filhos para evangelização desde pequeno. Eu não tenho nenhum problema com meus filhos. Eu não estou aqui pensando, não é se inscrever. Que bom, né? Olha que gostoso você poder falar isso, né? Tranquilo. Então, gente, não é a religião X, não é isso. Pelo contrário. O que eles descobriram é que o acesso, né, o ensino religioso, a religiosidade desde pequeno é que faz a diferença. Mostrar Deus. Então fica aí o convite para os pais e tios e tias a mostrarem Deus, a realidade espiritual para os seus filhos lá na frente. Muito bem interessante isso. De novo, Joana de Ângeles, fã de Joana de Ângeles, nos mostra que a educação no lar ela é valioso recurso psicoterapêutico preventivo em relação a drogas, né, substâncias aditivas e assim por diante, desvios comportamentais, sociais, bengalas psicológicas e outros derivativos. O espírito só vai procurar um vício se ele tem alguma necessidade, um vazio dentro. Como é que você acha esse vazio? Conversando, descobrindo, tentando achar onde é que está aqui. Tentando mostrar que existe uma coisa lá na frente. Mostrando para aquele ser, né, pequenino que está sob nossos cuidados, que existe um futuro. Que tudo que nós fazemos, existe uma consequência. Aliás, um amigo nosso, grande amigo nosso, uma pessoa muito interessante, assim, muito inteligente. Aí eu falei, cara, vou te dar um livro de espíritos, né? Dê pelo livro de espíritos. Eu falei, tá aqui, leia, cara, você vai gostar, leia, mas foi o seguinte. Vamos voltar. Antes disso, ele chegou assim, Flávio, como é que é essa história de espiritismo que você vai aí sempre? De onde que é isso? Me explica um pouquinho. Eu falei, posso explicar, mas vamos fazer o seguinte. Como você adora ler, você é uma pessoa muito inteligente, eu vou te dar um livro, você lê esse livro capa a capa, lê esse livro, e depois a gente conversa. Aí ele, ok, combinado. Dei pelo livro de espíritos, ele foi, leu o livro de espíritos, 3 meses, voltou. Aí ele conversar com ele, acabou não dando certo para conversar, passou uns 8 meses. A gente se encontrou. Aí eu descobri que ele estava frequentando o centro espírita. Falei, rapaz, isso é melhor que eu imaginava, né? Dei pelo livro para participar do centro espírita. Aí eu falei, cara, me ajuda aqui a entender, como é que funciona? Ele, vou te falar uma coisa. Eu li o livro, comecei a ler, comecei a gostar e me interessar mais. E cada página que eu lia tinha mais resposta para minha vida, do que eu estava passando. Aí eu fiquei assim, uau, muito bom esse livro. Comecei a participar de um grupo perto da minha casa. Ele não mora em Boston, mora em Miami. E aí comecei a participar do grupo, aí eu falei, me conta mais, como é que foi, né? Curioso para saber. Ele falou, vou te falar. A melhor coisa que me aconteceu depois que eu virei espírita foi saber que tudo que me acontece de melhor, ou de bom, eu sou responsável. Tudo que me acontece de ruim, eu sou responsável. É verdade. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a família certa, né? É verdade. Isso de melhor, de melhor. E assim, se é o de melhor, então o de pior. E o de pior aconteceu. Então, o de pior foi assim. Tudo que me acontece de bom, eu sou responsável. E tudo que me acontece de ruim, eu também sou responsável. Eu falei, caramba, agora você me complicou a cabeça. O melhor assim, por quê? Porque antes era muito mais fácil colocar a culpa na minha família, na minha casa, na minha sociedade, no meu trabalho, no meu pai, na cor da minha pele. Muito mais fácil. Hoje eu aprendo que não é assim. Tudo que me acontece, eu sou responsável. Se eu quero ter uma vida boa, eu tenho que ser uma pessoa boa. Se eu quero ser feliz, eu tenho que chorar a felicidade. Se eu não quero ser solitário, eu tenho que ser solidário, como a Joana de Ângeles nos mostra. Então, tudo que me acontece, eu sou o maior responsável. Não consigo mais colocar a culpa nos outros. Porque antes é mais fácil. Porque o fulano foi acontecer. Então, é verdade. Só que não dá mais. Não dá mais. Eu aprendi que não dá mais. Olha que fantástico isso. Então olhamos, por exemplo, que a pressão social, né? Essa autoestima muitas vezes que nós não temos demais, desenfreada, né? A vaidade, queremos ser uma coisa que nós não somos. Aliás, nesse tópico, olhamos para ele e perguntamos, o que será que é a humildade? Como é que vocês definiriam a humildade? Alguém tem uma ideia? O que é humildade?
Essa é a hora que você tem que participar, gente. Pra lembrar disso. O que é humildade? Alguém sabe definir humildade? Saber que você não é melhor que os outros. Muito bem. Humildade, gente, não é você se vestir mal, dar com a roupa rasgada, isso é ser desleixado, você ser desleixado mesmo e relaxado. Humildade é você saber o que você pode fazer, que você tem condições de fazer, e que você não tem condições de fazer. Ou que você não é melhor que fulano e nem que ciclano. Isso é humildade. Lembra Jesus? Falou assim, Jesus, tu que és nosso mestre, tu que és bom. Ele falou, não. Mestre, sim, eu não sou. Mas bom é meu Pai que está nos céus. Ele sabia que ele não é um espírito perfeito. Jesus sabia que não é um espírito perfeito. Ele sabia disso. Então nós, a ideia de humildade é sabermos que nós somos capazes de fazer. Então quando nós olhamos para uma situação dessas, eu não quero ser mais nem menos do que eu posso ser. Se eu não sei fazer aquilo, eu faço o quê? Eu vou estudar, vou aprender, eu me dedico, eu trabalho, eu vou atrás. Se eu sei que eu sei fazer, eu me voluntario, procuro dividir, compartilhar com as pessoas que não sabem ainda, ensinar, assim por diante. E olhamos uma outra dificuldade muito grande, que é a nossa família. Olha a família do dia de hoje. Quem aqui não tem nenhum problema em família? Nenhum. Levanta a mão. Nenhum. Por que será que eu já fiz essa pergunta mais de 20 vezes e nunca ouvi nenhuma mão levantada? Por que será? Por que será? Um dos maiores desafios do nosso dia a dia hoje está lá na nossa casa. Nossa família. São aqueles espíritos que muitas vezes nós, lá atrás, criamos relacionamentos, criamos situações tais que hoje continuamos trabalhando as mesmas. Muitas vezes nós nos decepcionamos, ou nós causamos decepções. São espíritos que voltam para cá para continuar trabalhando. Em prol do quê? O nosso próprio aprendizado. Então vemos, por exemplo, a família de hoje aqui, o pai é ocupadíssimo, falando no telefone, não quer saber da mulher, não saber dos filhos da mulher. A mulher, por sua vez, cuida dos filhos, um trabalho muito difícil, quer saber de viajar, ir para a praia, está pensando em outra coisa totalmente diferente. A filha ali, ó, olha a cara de feliz que ela tá. Olha que cara de feliz que tá essa menina. Olha isso, gente. E o menino? Preocupado com videogame, não quer saber de mais. Saúde. Essa é a família de hoje, gente. Como é que a gente olha para uma família dessa e tenta mudar? Onde quer que nós estejamos, ou na condição de pai, de mãe, de filho, de filha, de tio, de tia, de vizinho, a gente tenta fazer aos pouquinhos. Compartilhar, ajudar, aos pouquinhos, a mudar essa realidade. Tem que fazer isso. Porque aprendemos de novo com o Espiritismo que estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Se aquela sua família, se a família de vocês é a família de vocês, é a melhor família que vocês podiam ter para trabalhar as dificuldades. São aqueles que falam a verdade. São aqueles que não deixam para trás. E muitas vezes a verdade nos machuca. A gente não quer ver a verdade, né, gente? Não quero ver que eu sou vaidoso, que eu sou... Não quero ver isso. Eu quero que pega na minha cabeça, olha, fala que isso é muito legal. Isso que eu quero ouvir. Só que nem sempre isso acontece. Aliás, muitas vezes isso não acontece. E a pessoa que vai é aquela que está na sua casa. Aqui no centro é muito fácil, ver que uma vez por semana, 2 vezes por semana, todo mundo está feliz, está legal, é muito gostoso. Aqui a gente mostra uma outra máscara. Com certeza. É igual, por exemplo, Facebook. Quem tem Facebook, levanta a mão. Quase todo mundo, né? Olha que curioso isso. 80% dos seus amigos no Facebook têm inveja de vocês. 80%. Segundo a Escola de Psicologia da Harvard. 80%. O que você coloca no Facebook é geralmente o melhor de você. Ah, tô na praia, a vida é difícil, não sei o quê, não é verdade? Se eu colocar, ai que difícil, tô com um problema sério hoje, preciso decidir, você não coloca isso, não coloca. Então quando nós olhamos
para a vida de vocês no Facebook, tem o quê? É a melhor da melhor da melhor. Isso causa o quê? Muitas vezes felicidade e muito mais vezes inveja. Por que o fulano não pode fazer isso? Fala sério. A gente não sabe, gente, o que vai causar na cabeça das pessoas. A gente não sabe. Né? Então, olhamos, por exemplo, no dia a dia de hoje, da modernidade, cuidado com o que vocês postam, né, por aí na internet. Uma vez que colocou lá, já era. Acabou. Está para o mundo. Quantas pessoas perdem emprego, perdem famílias por postagens esdrúxulas ou absurdas? Porque não pensam lá na frente. Lembra do plano? 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos de plano? Se você olhar para trás e falar, eu coloquei lá 2012, 2007 no Facebook, né? Eu coloco. Se você não tem medo que isso vá para... Né? Coloca. Mas cuidado com o que você coloca por aí. André Luiz diz no seu livro Respostas da Vida, uma frase fantástica. Ele fala assim: você controlará o que pensar, mas estará subordinado ao que pronunciar. Falou, já era. Não tem como você voltar para trás. Voltar atrás. É aí de dar uma, tentar aumentar para a nossa atualidade de hoje. Postou, já era também. Não tem como. Não precisa nem falar. Postou na internet, já era. Não controla mais. Né? Quantas adolescentes passam por bullying, passam por abusos verbais, psicológicos, né? Por uma foto muitas vezes. Olha quanta dificuldade tem no mundo de hoje. É isso perguntarmos, como vencer então as dificuldades, esses desafios? Como? Como trabalhar para que esses desafios morais do nosso dia a dia nos levem à plenitude? Como fazer isso? Será que eu preciso ter uma faculdade, um PhD? Não. Não precisa. Não precisa. Lembra de Jesus? Ele falava para quem? Os simples, os pescadores, os pobres de espírito, os que não tinham muito conhecimento. É para eles que ele falava. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o Joana de Ângeles, esse livro fantástico, desculpa, chama-se Momentos Enriquecedores. Ela fala assim que nós temos que respeitar o dia a dia. Não dá para viver mais como nossos avós viveram, gente. Não tem como. Não consigo mais criar nossos filhos como nós somos criados. Não tem como. O nosso papel hoje como pais, e tios e tias, é orientar esses pequeninos para que eles possam ter uma vida lá na frente. Aí muitas pessoas falam assim, mas eu não quero que meu filho passe por tudo que eu passei. Eu cresci com dificuldades. Eu cresci com... Não tem... Concordo. Se você passou fome, deixa seu filho passar fome. Óbvio que não. Só que tudo aquilo que você passou contribuiu para que você seja o que você é hoje. E se você é feliz, e deve ser feliz, com o que você é hoje, com o que nós já conquistamos, né? Por que não passar para os nossos filhos as mesmas lições, os mesmos ensinamentos, assim por diante? Então, lembra no começo que existia uma inversão de valores? Hoje em dia, muitas vezes, nós vemos filhos que mandam nos pais. Os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Um absurdo, gente. Absurdo. Nós, pais, temos esse cargo que nos foi confiado por Deus para encaminharmos nossos filhos para a vida no bem, para o caminho no bem, para serem caridosos, para serem religiosos, para serem pessoas de bem. Né? Não importa o rótulo. Aí fazemos o quê? Deixamos para lá esse papel e queremos ser amiguinhos dos filhos. Por exemplo, quando eu era pequeno, tinha dificuldades, era uma criança muito ativa, muito energética, tinha, enfim, a gente se imagina que era superativa, na época hiperativa, que não existia um tratamento. E aí um dia, muito preocupado, querendo fazer coisas, querendo conquistar o mundo na adolescência, minha mãe, não vai não. Não vai. Mãe, você não vai dar, meu tio me pagou a viagem. Filho, você não vai. Enquanto você mora na minha casa, você vai fazer aquilo que eu mandar. Ponto final. Aí
Adolescente, né, bem assim, educado, espírita, né, vamos dizer assim. Olha isso. Eu não te amo mais! Sabe o que ela falou? Eu não preciso que você me ame. Eu preciso e exijo que você me respeite. Porque eu sou a sua mãe. Meu mundo acabou, gente. Chorei. Né? Aí vimos pais hoje. Filho, você me ama? Amo. Gente, o amor é o sentimento mais sofisticado que existe no mundo. É biologicamente impossível nós amarmos antes da fase adulta. Adolescente não ama, gente. Nós não amamos. O cérebro não está formado ainda para conseguir processar aquele sentimento que é super sofisticado. Então, tendo que seu filho de 5 anos te ame, ele não sabe o que é isso ainda. Ele tem que te respeitar. Não? Aí vemos esses valores deturpados, totalmente equivocados. Temos pais que se sujeitam aos filhos. Né? Por exemplo, olha que fantástico isso, a gente falou sobre o meu carro. A foto dos nossos avós. Foto de família. Como é que era a foto de família? Antigamente. Eram os pais aqui na frente e os filhos do lado, não era assim? Como é que é a foto de hoje em dia, gente? Quem está na frente? Os filhos. Né? Olha que curioso isso. Então, de novo, Joana, temos que respeitar a modernidade. Mas não podemos deixar que alguns dos seus métodos de comportamento minem os compromissos para com a bondade e para com o bem. Por quê? Porque lá na frente, pais, de novo, muitos somos pais aqui, somos tios, né? Ou seremos pais no futuro. Lá na frente, Deus vai nos perguntar: o que fizestes com aqueles que eu lhe confiei? Aqueles seres espirituais que eu deixei sob a sua confiança. O que fizestes com eles? E qual será a nossa resposta? Ou seja, modernidade, tecnologia, conhecimento, ótimo, maravilhoso. É maravilhoso. Mas não podemos esquecer do foco, do objetivo, do destino, da verdade, do caminho, da vida, que é Jesus. Exemplo, para finalizar aqui o nosso pequeno encontro. No começo do século passado, em 1910 mais ou menos, aliás, por aí, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, aconteceu a invasão do Império Otto. O Império Otto, que hoje é a Turquia, invadiu os países à volta, como a Armênia, né, os países ali. E mais ou menos 1,5 milhão de armênios foram assassinados. Gente. O primeiro genocídio que se tem história na humanidade. No começo dos anos 1900. E aí, um desses exemplos, um desses generais ou oficiais do exército, entra nessa casa, onde uma família armênia morava. Nessa família tinha o pai, a mãe e 3 filhas. Okay? Esse oficial do exército vai, mata o pai, mata a mãe, estupra as 3 filhas, mata as primeiras 2, e a terceira, como era mais atraente sexualmente, ele a tem e leva como sua escrava sexual. Nos próximos 3 anos. Nesses próximos 3 anos, ela tem que fazer favores sexuais para esse oficial do exército. Aí ela consegue escapar. Escapa e nunca mais fica sabendo quem é. Aí, a guerra continua, as coisas continuam. Essa criança, na época, uma mulher agora, estuda enfermagem e se torna enfermeira. No hospital onde ela estava, muitos soldados vinham para ser tratados. Feridos de guerra. Vinham para serem tratados. Num desses casos, chega lá um oficial do exército praticamente morto, com ferimentos gravíssimos. E essa enfermeira vê aquele oficial
e se voluntaria para cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Ela disse. E com os cuidados excepcionais para dar para aquele oficial do Império Otto, ele consegue viver. Passam 8 meses ela cuidando dele diariamente. Ele consegue viver. Acorda, desperta, ele olha para aquela enfermeira e pergunta, tem um outro, né, um outro soldado, né, que cuida dele, fala, o que aconteceu comigo? Né, onde que eu estou? Aí o senhor, graças, né, estava vivo, o senhor não pereceu, graças a essa enfermeira, que cuidou do senhor carinhosamente, com o compromisso de salvar a sua vida. Aí ele olha para ela e fala assim, nós já nos conhecemos? Não lembro de você. Ela fala, já. Nós já nos conhecemos. Aí ele tem um choque. Ele se lembra da situação onde ele havia matado os pais dela, as 2 irmãs, e feita como escrava durante 3 anos. Ele fala, mas como assim? Por que você não deixou morrer? O que aconteceu? Tudo que eu fiz para você, para sua família, eu não mereço seus cuidados. Ela vira para ele e fala assim, o meu Cristo me ensinou a perdoar. Ele me ensinou a perdoar. Então olhamos, sim, a modernidade tem violência, tem guerras, tem milhões de problemas. Mas nós não podemos perder, minha gente, o nosso destino. Não podemos perder o nosso foco. O nosso foco é a vida espiritual. A vida aqui na Terra ela é provisória. Lembremos essa história. Tem esse livrinho aqui fantástico, O Perdão Incondicional. É um pastor chamado Brian Zand, que assim, tem histórias maravilhosas. Inclusive o Divaldo fala sobre ele, aí que descobrimos o nome dele, e ficamos assim fã desse escritor. É muito, muito, muito bom. Ele conta assim, histórias sobre perdão que nós nem imaginamos. Não deixemos para uma coisa, né, uma situação tão ruim como essa, aconteça, praticarmos o Evangelho de Jesus em todos os dias de nossa existência. Porque tudo de bom que me acontece, eu sou o responsável. E tudo de ruim que me acontece, eu também sou o responsável. A modernidade pode estar aí fora, mas eu controlo a minha vida, eu controlo o meu futuro. Que Jesus, na sua bendita condição de espírito superior, governador do nosso planeta, possa continuar iluminando nossas mentes, nos mostrando o caminho a ser seguido. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite, e fiquemos com a imagem dele. Muita paz.